O milionário fica chocado ao ver pobre cuidando de sua filha pequena. Rodrigo sempre foi o típico milionário, arrogante, cercado de riquezas e de uma vida cheia de superficialidade. Enquanto sua mansão deslumbrante brilhava em meio ao cinza da cidade marcada pela desigualdade, ele se perdia na ilusão de ser melhor do que todos ao seu redor. Tinha carros esportivos, jatinhos e uma coleção de relógios que poderia tirar o fôlego. Mas havia algo que ele não possuía: conexão. Nesse dia específico, Rodrigo decidiu levar Clara, sua filha de 5 anos, para o parque. Ela sempre pedia para ir e ele, por um momento, se convenceu de que era um bom pai. Ao chegarem, o sol brilhava radiante e Clara, com seu vestido rosa e cabelos desgrenhados, corria como se flutuasse entre as risadas espontâneas de outras crianças. Porém, o que ele viu em seguida o deixou em estado de choque. Miguel, um humilde jardineiro que trabalhava nos arredores, estava sentado em um banco, sorrindo enquanto como aquele homem de aparência desgastada e roupa simples poderia oferecer algo que ele nunca conseguiria. Um aperto começou a se formar em seu peito. O que era aquilo? Uma ameaça? Uma sombra sobre sua paternidade? Desesperado, Rodrigo decidiu intervir. Avançou com passos firmes, olhos fixos em Miguel. "O que você está fazendo com minha filha?" Disparou, a voz cortante como uma faca. Havia um murmúrio entre outros pais ao redor. O desconforto e a tensão se tornaram palpáveis. Miguel levantou a cabeça e, com um olhar tranquilo, respondeu: "Só contando história, senhor. Clara adora." A raiva de Rodrigo borbulhou, mas naquele instante alguma coisa dentro dele hesitou. Ele ficou em silêncio, confrontando não apenas Miguel, mas também a insegurança que sempre esteve entalada em sua garganta. O que ele sabia sobre ser pai? A festa de aniversários extravagantes e os brinquedos caros eram apenas compensações por um vazio que parecia crescer a cada dia. A situação ainda estava se desenrolando, quando um barulho repentino cortou a conexão entre eles. Clara começou a chorar. Havia caído e machucado o joelho. Rodrigo, em um misto de pânico e fúria, viu Miguel se aproximar rapidamente, mas lhe ocorreu que, por mais que estivesse relutante, aquela figura simples tinha um jeito especial de acalmar as crianças. Miguel se agachou ao lado de Clara, falando em um tom suave, e os soluços dela diminuíram. O que é aquilo? Era um chamado de algo mais profundo que Rodrigo nunca conseguira enxergar. Ao mesmo tempo em que se sentia ameaçado, a sensação de inadeque. Agora, estiado entre a antiga arrogância e o novo reconhecimento, Rodrigo precisava decidir: manter a bolha que construiu ou dar uma chance a algo mais verdadeiro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rodrigo estava perdido em uma tempestade de emoções. Enquanto Clara se acalmava nos braços de Miguel, a sensação de inadequação se misturava com uma nova descoberta. O homem simples tinha algo que... Mas antes que Rodrigo pudesse compreender aquilo, um grito estridente cortou o ar. "Socorro!
A palavra ecoou pelo parque como um trovão. Olhos se voltaram na direção de um pequeno incêndio que começou na área de piquenique, onde famílias se reuniam despreocupadamente. A fumaça subiu rapidamente, e o cheiro de queimado se espalhou como um manto sufocante. O pânico se instalou nas pessoas. Crianças começaram a chorar. Rodrigo ficou paralisado, a mão estendida na direção de Clara, que estava agora abraçada por Miguel, assustada, mas intrigada com a movimentação. Miguel, no entanto, não hesitou. Ele pulou do banco, seus passos firmes e decididos. "Fique aqui, Clara", disse ele, antes de correr em direção ao fogo. Rodrigo ficou chocado. Como ele poderia ser tão destemido? Num impulso cego, Rodrigo também se lançou em direção ao incêndio. O calor era intenso e o fumaçar cortava suas vias respiratórias. Ele precisava salvar aqueles que estavam perto. Mas, enquanto lutava contra a fumaça, seus olhos se tornaram vidrados ao ver Miguel entrar em ação. O jardineiro pegou uma toalha molhada e, sem muita agilidade, abafou as chamas com ela. Ele parecia um herói em sua simplicidade, um verdadeiro pai para as crianças ali. Rodrigo se sentiu pequeno, sozinho, enquanto seu peito apertava com um novo tipo de insegurança que até então não reconhecera. Ele queria ajudar, mas se sentia incapaz. Meteu a mão no bolso, segurando seu telefone, pensando em chamar os bombeiros, mas foi interrompido pela visão de algo aterrorizante. Uma criança, talvez de uns 4 anos, estava paralisada perto da fogueira, sem observar o perigo à sua frente. O pânico tomou conta de Rodrigo. Ele viu Miguel perceber a situação ao mesmo tempo que um brilho maligno se acendeu nos olhos de um homem que havia sido apenas um espectador. Rodrigo não sabia, mas o que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. O homem avançou rapidamente, como um predador, e a cena se desenrolou em câmera lenta. Miguel, ignorando tudo ao seu redor, se lançou em direção à criança. Rodrigo também correu, mas não tão rápido. Subitamente, uma explosão de chamas engoliu o lugar, e Miguel foi arremessado para o lado, enquanto o homem desaparecia na confusão. "Não!" Rodrigo gritou, mas a voz dele se perdeu no caos. As chamas cresceram ainda mais, e nesse instante trágico, Rodrigo viu claro como um dia ensolarado. Miguel não era somente o jardineiro do parque. Havia um brilho familiar em seus olhos, um mistério que nunca se resolveu. Enquanto a fumaça se dissipava, Rodrigo percebeu, horrorizado, que o jardineiro era seu irmão, desaparecido desde a infância, que sempre ouviu história. Ele olhou para a criança, agora livre da ameaça, e depois para o irmão, caído no chão. O que isso significava para ele? O choque estava ali, pulsando em seu peito. Como ele poderia ter perdido tudo isso? E com essa nova camada de dor e arrependimento, Rodrigo sabia que a vida dele nunca mais seria a mesma. A presença simples, porém poderosa de Miguel agora estava ligada a um passado sombrio que ele novamente tinha que encarar. Que decisão ele tomaria a seguir? O que faria com esse novo conhecimento? Incertezas dançavam em sua mente, mas ele sabia que o próximo passo seria crucial. Rodrigo estava perdido em uma tempestade de emoções. Enquanto Clara se acalmava nos braços de Miguel, a sensação de inadequação se misturava com uma nova descoberta. O homem simples tinha algo que ele não possuía, a habilidade de conectar-se. Mas antes que Rodrigo pudesse compreender aquilo, um grito estridente cortou o ar. "Socorro!" A palavra ecoou pelo parque como um trovão. Olhos se voltaram na direção de um pequeno incêndio que começou na área de piquenique, onde famílias se reuniam despreocupadamente.
A fumaça subiu rapidamente e o cheiro de queimado se espalhou com um manto sufocante. O pânico se instalou nas pessoas. Crianças começaram a chorar. Rodrigo ficou paralisado, a mão estendida na direção de Clara, que estava agora abraçada por Miguel, assustada, mas intrigada com a movimentação. Miguel, no entanto, não hesitou. Ele pulou do banco, seus passos firmes e decididos. "Fique aqui, Clara", disse ele, antes de correr em direção ao fogo. Rodrigo ficou chocado. Como ele poderia ser tão destemido? No impulso cego, Rodrigo também se lançou em direção ao incêndio. O calor era intenso e o fumaçar cortava suas vias respiratórias. Ele precisava salvar aqueles que estavam perto. Mas enquanto lutava contra a fumaça, seus olhos se tornaram vidrados ao ver Miguel entrar em ação. O jardineiro pegou uma toalha molhada e, com muita agilidade, abafou as chamas. Ele parecia um herói em sua simplicidade, um verdadeiro pai para as crianças ali. Rodrigo se sentiu pequeno, sozinho, enquanto seu peito apertava com um novo tipo de insegurança que até então não reconhecera. Ele queria ajudar, mas se sentia incapaz. Meteu a mão no bolso, segurando seu telefone, pensando em chamar os bombeiros, mas foi interrompido pela visão de algo aterrorizante. Uma criança, talvez de uns 4 anos, estava paralisada perto da fogueira, sem observar o perigo à sua frente. O pânico tomou conta de Rodrigo. Ele viu Miguel perceber a situação ao mesmo tempo que um brilho maligno se acendeu nos olhos de um homem que havia sido apenas um espectador. Rodrigo não sabia, mas o que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. O homem avançou rapidamente, como um predador, e a cena se desenrolou em câmera lenta. Miguel, ignorando tudo ao seu redor, se lançou em direção à criança. Rodrigo também correu, mas não tão rápido. Subitamente, uma explosão de chamas engoliu o lugar, e Miguel foi arremessado para o lado, enquanto o homem desaparecia na confusão. "Não!", Rodrigo gritou, mas a voz dele se perdeu no caos. As chamas cresceram ainda mais, e nesse instante trágico, Rodrigo viu claro, como um dia ensolarado. Miguel não era somente o jardineiro do parque. Havia um brilho familiar em seus olhos, um mistério que nunca se resolveu. Enquanto a fumaça se dissipava, Rodrigo percebeu, horrorizado, que o jardineiro era seu irmão, desaparecido desde a infância, que sempre ouvirás. Diante da revelação, um nó se formou na garganta de Rodrigo. Ele olhou para a criança, agora livre da ameaça, e depois para o irmão, caído no chão. O que isso significava para ele? O choque estava ali, pulsando em seu peito. Como ele poderia ter perdido tudo isso? Mas antes que pudesse absorver tudo, um estrondo ainda mais profundo fez o chão tremer sob seus pés. Uma estrutura próxima ao parque, enfraquecida pelo fogo, desabou em uma nuvem de poeira e destroços. Rodrigo fechou os olhos, sentindo o calor das chamas e a pressão do medo. Quando abriu novamente, a cena havia mudado. Uma mulher apareceu do nada, correndo entre a fumaça, com os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Ela gritou: "Rodrigo, é você! Eu não acredito que você está aqui." A voz era familiar, um eco distante da infância que ele tentava enterrar. A imagem dela era uma sombra de memórias que Rodrigo preferia esquecer. Era sua mãe, que ele acreditava ter partido há anos e cuja presença nunca mais desejou. "Você? Mas como?" A voz de Rodrigo falhou, a revelação o atingindo como um soco. Nesse momento, toda a sua vida parecia desmoronar novamente. "Precisamos sair daqui." Eles voltaram. A voz dela era frenética, e enquanto falava, os olhos pareciam repletos de terror genuíno. Rodrigo estava atordoado. Ele olhou para Miguel, seu irmão caído, e depois para a mulher que uma vez lhe prometeu amor, agora tão distorcida pelo medo.
A confusão era insuportável. Ele não sabia o que era verdade, o que era mentira. Quem eram essas pessoas que havia tentado deixar para trás? Rodrigo, por favor, não podemos ficar aqui, implorou a mulher, o desespero em seu olhar se intensificando, enquanto o caos ao redor crescia e suas lembranças se chocavam entre si. Rodrigo se viu em um dilema cruel. Ele deveria resgatar seu irmão ou seguir a mulher que tinha, por muito tempo, se tornado uma estranha em sua vida. O que mais ele poderia descobrir sobre seu passado, sobre sua família? Diante de tudo isso, Rodrigo se viu paralisado, preso entre o passado que tentava escapar e um futuro incerto que começava a se revelar como um pesadelo. Rodrigo estava paralisado, preso entre seu passado que tentava esquecer e a mulher à sua frente, que agora parecia um espectro de sua infância. A tensão aumentava, o calor do incêndio latejava em suas costas, mas ele ainda não conseguia lidar com a ideia do que poderia significar tudo isso. Mãe, foi tudo o que conseguiu murmurar, a voz mal saindo da garganta. Clara, assustada, não entendia a gravidade da situação, enquanto Miguel estava ali, caído e ferido. Rodrigo, não temos tempo, sua mãe insistiu, puxando-o do transe. Você não sabe o que está acontecendo. O desespero em seus olhos fez Rodrigo hesitar. Aquela urgência não era apenas dela. Havia algo mais. Ele olhou para Miguel e a lembrança fugaz de brincadeiras na infância veio à mente. Um irmão que não conhecera até então. Alguém que sempre tinha estado lá, mas que agora estava em perigo. Era um combustível doloroso e confuso em seu coração, e ele queria gritar, mas o caos ao seu redor não lhe deixou tempo. Rodrigo, por favor, olhe para mim. A voz dela cortou o ar, mandando uma onda de pavor pelo corpo dele. A verdade é que eles não vieram apenas por você. Miguel, é tudo parte de um plano. O que ela disse foi um soco no estômago e fez Rodrigo retroceder, aturdido. Ela falava de um plano? O que isso significava? Seu mundo começou a girar. Enquanto tentava processar as palavras dela, um grupo de homens estranhos surgiu entre as sombras da fumaça, com expressões duras e olhares determinados. A presença deles era como um gel para a pele, cortante e ameaçadora. Cada um deles estava vestido de forma similar, com uniformes escuros e uma insígnia desconhecida que Rodrigo não reconheceu, mas que enviou um arrepio por sua espinha. Eles estão aqui! Ele gritou. Seu corpo sem querer reagiu. Rodrigo segurou a mão de Clara com força. Seu instinto levou a proteger a filha. O olhar de Maria, sua mãe, carregava uma história que ele não entendia e aquele pequeno vislumbre de verdade estava prestes a vir à tona. Rodrigo, você não sabe quem você é. Não sabemos se ele é um aliado ou um inimigo. O grito dela era um alerta, mas a confusão só aumentava. A revelação dela estava longe de terminar. Miguel começou a se mover, lentamente, tentando se levantar. O impacto do que aconteceu parecia ter deixado seu corpo destroçado. No entanto, suas feições traziam um estranho olhar decididamente feroz. Rodrigo sentiu os batimentos do coração ecoando em seus ouvidos, enquanto aqueles homens avançavam, sem hesitar. Era como se eles soubessem de algo que ele ainda não revelara a si mesmo. Você não pode deixar isso acontecer, Rodrigo. Eles estão atrás de você. Há famílias desaparecidas, as fugas, tudo isso se conecta. Maria gritou, mas já era tarde demais. O grupo começou a cercar Miguel. Rodrigo não conseguia mais discernir entre o que era real e o que era pesadelo. O que ela dissera o deixava em choque, como se cada palavra desafiasse tudo o que ele acreditara ser verdade. Não, ele gritou, no impulso, mas ao mesmo tempo que estava disposto a proteger seu irmão, um pensamento perturbador começou a surgir.
Se eles não eram inimigos, mas uma extensão de algo muito maior que ele mal tinha noção. E enquanto a briga prestes a estourar ao redor deles, a verdade estava prestes a ser puxada para fora das sombras. Um grito ecoou, mais alto que o resto. Era Miguel, agora com certeza no meio de tudo, expelindo uma revelação bombástica. Rodrigo, sou eu quem eles querem, não você. O que isso significava? E qual era essa conexão secreta que todos pareciam conhecer, mas que ele estava prestes a descobrir de maneira brutal? Rodrigo sentiu o mundo desabar ao seu redor. As chamas do incêndio agora eram o menor dos seus problemas. Ele precisava entender isso. O que havia em jogo, pois tudo estava prestes a mudar de uma forma que nem ele podia prever. Rodrigo estava paralisado, preso entre seu passado, que tentava esquecer, e a mulher à sua frente, que agora parecia um espectro de sua infância. A tensão aumentava, o calor do incêndio latejava em suas costas, mas ele ainda não conseguia lidar com a ideia do que poderia significar tudo isso. Mãe, foi tudo o que conseguiu murmurar, a voz mal saindo da garganta. Clara, assustada, não entendia a gravidade da situação, enquanto Miguel estava ali, caído e ferido. Rodrigo, não temos tempo! Sua mãe insistiu, puxando-o do transe. Você não sabe o que está acontecendo. Eles podem voltar a qualquer momento. O desespero em seus olhos fez Rodrigo hesitar. Aquela urgência não era apenas dela. Havia algo mais no ar, algo que o deixava inquieto. Ele olhou para Miguel, e a lembrança fugaz de brincadeiras na infância veio à mente. Um irmão que não conhecera até então, alguém que sempre tivera ali, mas que agora estava em perigo. Era um combustível doloroso e confuso em seu coração, e ele queria gritar. Mas o caos ao seu redor não lhe deixou tempo. Rodrigo, por favor, olhe para mim. A voz dela cortou o ar. As lágrimas começavam a escorregar pelo rosto dele. A verdade é que eles não vieram apenas por você. Miguel, é tudo parte de um plano. As palavras dela eram um soco no estômago e fizeram Rodrigo retroceder, aturdido. Ela falava de um plano? O que isso significava? Seu mundo começou a girar. Enquanto tentava processar as palavras dela, um grupo de homens estranhos surgiu entre as sombras da fumaça, com expressões duras e olhares determinados. A presença deles era como um gel para a pele, cortante e ameaçadora. Cada um deles estava vestido de forma similar, com uniformes escuros e uma insígnia desconhecida, que Rodrigo não reconhecia, mas que enviou um arrepio por sua espinha. Eles estão aqui! Ele gritou, enquanto tentava proteger Clara, que estava colada a ele. Rodrigo segurou a mão de Clara com força. Seu instinto o levava a proteger a filha. O olhar de Maria, sua mãe, carregava uma história que ele não entendia. E aquele pequeno vislumbre de verdade estava prestes a vir à tona. Rodrigo, você não sabe quem você é. Não sabemos se ele é um aliado ou um inimigo. O grito dela era um alerta, mas a confusão só aumentava. A revelação dela estava longe de terminar. Miguel começou a se mover, lentamente, tentando se levantar. O impacto do que aconteceu parecia ter deixado seu corpo destroçado. No entanto, suas feições traziam um estranho olhar decididamente feroz. Rodrigo sentiu os batimentos do coração ecoando em seus ouvidos, enquanto aqueles homens avançavam, sem hesitar. Era como se eles soubessem de algo que ele ainda não revelara a si mesmo. Você não pode deixar isso acontecer, Rodrigo. Eles estão atrás de você. E há uma razão para isso. Algo que você precisa saber. Gritou Maria, com a voz embargada. Mas já era tarde demais. O grupo começou a cercar Miguel, e Rodrigo não sabia o que fazer. No meio da tensão, Miguel levantou a mão e se adiantou lentamente. Eu sou quem eles querem, não você. O que isso significava? Ergam-se sombras, se estreitando ao redor,
e o ar ficou mais pesado. Os homens agora estavam preparando algo, objetos reluzentes surgindo em suas mãos. Rodrigo estava paralisado, sua mente corria sem parar. Mas então Miguel fez algo inesperado. Ele olhou diretamente nos olhos de Rodrigo e disse: "Eu não sou apenas seu irmão, eu sou também um deles." O queixo de Rodrigo caiu. Seu coração acelerou, golpeado por uma mistura de incredulidade e horror. Como assim? Era tudo uma mentira? Ele não podia acreditar no que ouvia. "Você não está entendendo. Eu fiz parte disso, e eles não estão aqui apenas para mim. Você também tem que escolher um lado." O chão sob Rodrigo parecia tremer. Ele estava sendo puxado entre dois mundos, entre a família que mal conhecia e a vida de riqueza que sempre levara. Os homens estavam mais próximos, um deles com uma determinação sinistra no olhar. "Não fique mais em dúvida, Rodrigo. A escolha é sua." Maria gritou, quase em desespero. Miguel estava ferido, mas sua presença era firme. Rodrigo havia sido convocado para um jogo muito maior do que ele jamais imaginou. E enquanto a sensação de traição e dúvida se instalava, uma explosão repentina de luz cortou o ar. Um flash ofuscante iluminou tudo ao redor, fazendo Rodrigo desviar os olhos. O caos agora tomou forma. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e tudo parecia um pesadelo. O que ele deveria fazer? E o que aconteceria em seguida? A única certeza que tinha era que sua vida nunca mais seria a mesma, e as respostas estavam prestes a se desdobrar de um jeito que ele nunca poderia prever. Rodrigo estava paralisado, a luz do flash ainda ofuscando sua visão. O caos ao redor se intensificava, e as figuras sombrias dos homens se aproximavam como predadores. Ele sentia o coração acelerar, cada batida ressoando em seus ouvidos. E então, como se o universo quisesse desferir um último golpe, um grito cortou o ar. "Rodrigo, cuidado!" Era a voz de Miguel, embora lhe parecesse distante. O rosto do irmão estava pálido, mas uma determinação brilhava em seus olhos. Antes que Rodrigo pudesse se mover, a explosão de luz se intensificou. Ele teve a impressão de que tudo ao seu redor escureceu, como se o tempo tivesse parado. Quando a visão voltou, um dos homens, com uma fisionomia cruel e um sorriso sádico, encarava diretamente Rodrigo, apontando um dispositivo metálico que emitia um zumbido ensurdecedor. "Você realmente pensou que poderia escapar da verdade?" o homem disse, sua voz perfurante preenchendo o espaço. Rodrigo sentiu um frio na espinha. A imagem de sua mãe instigando o pânico o fez hesitar. "Você não sabe de nada," ele finalizou, quase gritando. Clara, em seu lado, apertou a mão dele, seu olhar confuso refletindo a intensidade da situação. "Não se preocupe, meu filho," Maria gritou. "É hora de revelações. Eles estão atrás de vocês desde sempre." As palavras dela eram um misto de dor e urgência, mas Rodrigo não conseguia processar. Um nó crescia em sua garganta. Em meio a isso, Miguel, ainda no chão, tentou se levantar. Ele olhou de Rodrigo para Clara, e a urgência em seu olhar fez o desejo de proteger os dois aparecer. "Rodrigo, você precisa saber a verdade sobre nosso pai." Mas antes que Miguel pudesse continuar, um dos homens avançou e, num movimento rápido, atirou uma pequena esfera. Assim que a esfera colidiu com o chão, uma onda de choque os atingiu. A explosão lutou contra a escuridão ao redor, envolvendo tudo numa névoa densa. O pânico se espalhou pelo parque, gritos ecoavam e o caos envolvia todos. Rodrigo, em um ato reflexivo, puxou Clara em direção ao que parecia ser uma saída. Mas a memória do que Miguel dissera ecoava em sua mente. O que nosso pai tem a ver com isso? O que significava essa conexão que ninguém jamais mencionara? Ele não tinha pai, não durante toda a sua vida.
Miguel insistia, mas a única memória que ele tinha era da ausência, uma sombra. Quando a poeira começou a assentar, um grito familiar cortou o ar, mas não era Clara. Era outra voz, uma que Rodrigo não ouvia há anos. Rodrigo, ajude-me! A mulher que aparecera era alguém que ele jamais esperaria ver ali. Era sua ex-esposa, Laura. Laura, o que você está fazendo aqui? Ele gritou, a confusão tomando conta dele. O olhar dela era um misto de dor e medo, como se ela soubesse algo sobre seu passado que ele mesmo ignorava. Eu não tenho muito tempo. Eles não podem nos encontrar juntos. Rodrigo ficou atordoado. O que Laura sabia que ele não sabia. O que estava realmente acontecendo. Rodrigo, saiba de uma coisa. A verdade é mais grave do que você imagina. Seu pai não é quem você pensa, e eu sei o que está por trás desses homens. Nesse instante, tudo pareceu girar novamente. Miguel, que já lutava para se levantar, olhou profundamente nos olhos do irmão, quase suplicando. Clara estava paralisada, com o rosto pálido, presa em um misto de confusão e medo. Antes que Rodrigo pudesse responder ou entender, um novo flash de luz cortou a escuridão. Uma figura imponente surgiu entre a fumaça. Um ser que irradiava uma aura estranha e ameaçadora. Ao avistá-lo, os homens recuaram, o pânico agora refletido em seus rostos. Era como se aquele novo personagem conhecesse todos. Eis que a verdade vem à tona, sussurrou, quase com um ar de satisfação. Rodrigo percebeu que essa figura tinha uma conexão com tudo. O coração dele disparou quando se lembrou de algo que Laura dissera anos atrás, antes de tudo desmoronar. Agora, o que aquela revelação significava para todos eles? E qual seria o impacto no que estava prestes a acontecer? A tensão estava em alta, e a certeza de que algo devastador estava se aproximando preenchia o ar. Eles estavam prestes a descobrir segredos que poderiam mudar suas vidas para sempre. Mas que verdades estavam escondidas e até que ponto estavam dispostos a ir para enfrentá-las? Rodrigo estava paralisado, a luz do flash ainda ofuscando sua visão. O caos ao redor se intensificava e as figuras sombrias dos homens se aproximavam como predadores. Ele sentia o coração acelerar, cada batida ressoando em seus ouvidos. E então, como se o universo quisesse desferir um último golpe, um grito cortou o ar. Rodrigo, cuidado! Era a voz de Miguel, embora lhe parecesse distante. O rosto do irmão estava pálido, mas uma determinação brilhava em seus olhos. Antes que Rodrigo pudesse se mover, a explosão de luz se intensificou. Ele teve a impressão de que tudo ao seu redor escureceu, como se o tempo tivesse parado. Quando a visão voltou, um dos homens, com uma fisionomia cruel e um sorriso sádico, encarava diretamente Rodrigo, apontando um dispositivo metálico que emitia um zumbido ensurdecedor. Você realmente pensou que poderia escapar da verdade? O homem disse, sua voz perfurante preenchendo o espaço. Rodrigo sentiu um frio na espinha. A imagem de sua mãe instigando pânico o fez hesitar. Você não sabe de nada, ele finalizou, quase gritando. Clara, em seu lado, apertou a mão dele, seu olhar confuso refletindo a intensidade da situação. Não se preocupe, meu filho, Maria gritou. É hora de revelações. Eles estão atrás de vocês desde sempre. As palavras dela eram um misto de dor e urgência, mas Rodrigo não conseguia processar. Um nó crescia em sua garganta. Em meio a isso, Miguel, ainda no chão, tentou se levantar. Ele olhou de Rodrigo para Clara, e a urgência em seu olhar fez o desejo de proteger os dois aparecer. Rodrigo, você precisa saber a verdade sobre nosso pai.
Mas antes que Miguel pudesse continuar, um dos homens avançou e, num movimento rápido, atirou uma pequena esfera. Assim que a esfera colidiu com o chão, uma onda de choque os atingiu. A explosão lutou contra a escuridão ao redor, envolvendo tudo numa névoa densa. O pânico se espalhou pelo parque. Gritos ecoavam e o caos envolvia todos. Rodrigo, em um ato reflexivo, puxou Clara em direção ao que parecia ser uma saída. Mas a memória do que Miguel dissera ecoava em sua mente. O que nosso pai tem a ver com isso? O que significava essa conexão que ninguém jamais mencionara? Ele não tinha pai, não durante toda a sua vida. Miguel insistia, mas a única memória que ele tinha era a da ausência, uma sombra. Quando a poeira começou a assentar, o corpo de Miguel escorregou para o chão. E esse movimento arrancou um grito de Rodrigo. Não, Miguel, não! Ele queria correr, mas os homens estavam se dispersando, formando um circo. Rodrigo, eles... Miguel finalmente revelou. Eles são parte de um culto que busca poderes ancestrais, e eu sou um deles. As palavras cortaram através da confusão como uma lâmina. Rodrigo olhou para Miguel, os olhos cheios de incredulidade. O que você está dizendo? Seu coração parou. Você está brincando? Não, eu sou parte dessa linhagem. A linhagem que você sempre quis esquecer. Não podemos ficar juntos. Eles estão atrás de mim porque eu sou o único que pode realizar o ritual. A expressão de Miguel transparecia a dor de uma vida inteira. Rodrigo recuou, quase tropeçando. Você está dizendo que nossa família está ligada a isso? A essa loucura? Você sabia e não me contou? Não era assim que eu queria que fosse. Mas agora não há mais tempo. Miguel tentou se levantar. Sua força estava se esvaindo. Eu não sou o único. Você também é parte disso, Rodrigo. O caos ao redor começava a se transformar em uma cena digna de uma tragédia. O grupo de homens estranhos se aproximava, e os olhares de Clara e Maria eram uma mescla de compreensão e terror. Rodrigo, não! Gritou Laura, sua ex-esposa que ainda estava ali, entre a fumaça. Você não pode confiar no Miguel. Ele não é quem você pensa que é. O mundo de Rodrigo estava desmoronando. Ele olhou entre Miguel, sua mãe e Clara, que olhava com olhos confusos, mas reconhecendo o perigo. Não, o que você está dizendo? Eles são nossos aliados. Uma risada gutural ressoou entre os homens e o líder deles falou. Aliados? Nós só queremos uma coisa, e ela não é só seu irmão. É você, Rodrigo. Com esses últimos gritos, a atenção de Rodrigo se fixou em uma presença familiar entre os homens. A visão dele paralisou novamente. Apenas uma sombra, mas a identidade dele agora se apresentava nas nuvens de fumaça. Pai, murmurou Rodrigo, os olhos arregalados, enquanto a revelação o afligia. Você está vivo, agora, com o passado, presente e o futuro colidindo. Rodrigo precisava decidir. Que caminho ele escolheria? A resposta estava prestes a mudar tudo. Rodrigo estava paralisado, a luz do flash ainda ofuscando sua visão. O caos ao redor se intensificava, e as figuras sombrias dos homens se aproximavam como predadores. Ele sentiu o coração acelerar, cada batida ressoando em seus ouvidos. E então, como se o universo quisesse desferir um último golpe, um grito cortou o ar. Rodrigo, cuidado! Era a voz de Miguel, embora lhe parecesse distante. O rosto do irmão estava pálido, mas uma determinação brilhava em seus olhos. Antes que Rodrigo pudesse se mover, uma explosão de luz se intensificou, deixando tudo em um borrão. Quando a visão voltou, um dos homens, com um sorriso sádico e um olhar malicioso, encarava diretamente Rodrigo.
apontando um dispositivo que emitia um zumbido agonizante. Você realmente pensou que poderia escapar da verdade? O nó crescia em sua garganta. Em meio a isso, Miguel, ainda no chão, tentou se levantar. Ele olhou de Rodrigo para Clara e a urgência em seu olhar fez o desejo de proteger os dois aparecer. Rodrigo, você precisa saber a verdade sobre nosso pai. Mas antes que Miguel pudesse continuar, um dos homens avançou e, num movimento rápido, atirou uma esfera que explodiu em uma névoa densa. O pânico se espalhou. Gritos ecoavam e o caos tomou conta. Rodrigo puxou Clara em direção à saída, mas a memória do que Miguel dissera ecoava em sua mente. O que nosso pai tem a ver com isso? Quando a poeira começou a assentar, o corpo de Miguel escorregou para o chão, e esse movimento arrancou um grito de Rodrigo. Não, Miguel, não! Ele queria correr, mas os homens estavam se dispersando, formando um cerco. Rodrigo, eles. Miguel finalmente revelou. Eles são parte de um culto que busca poderes ancestrais, e eu sou um deles. As palavras cortaram através da confusão como uma lâmina. Rodrigo olhou para Miguel, os olhos cheios de incredulidade. O que você está dizendo? Seu coração parou. Você está brincando? Não. Eu sou parte dessa linhagem. A linhagem que você sempre quis esquecer. Não podemos ficar juntos. Eles estão atrás de mim, porque eu sou o único que pode realizar o ritual. A expressão de Miguel transparecia a dor de uma vida inteira. Rodrigo recuou, quase tropeçando. Você está dizendo que nossa família está ligada a isso? A essa loucura? Você sabia e não me contou? Não era assim que eu queria que fosse. Mas agora não há mais tempo. Miguel tentou se levantar. Sua força estava se esvaindo. Eu não sou o único. Você também é parte disso, Rodrigo. O caos ao redor começava a se transformar em uma cena digna de uma tragédia. O grupo de homens estranhos se aproximava, e os olhares de Clara e Maria eram uma mescla de compreensão e terror. Rodrigo, não! Gritou Laura, sua ex-esposa que ainda estava ali, entre a fumaça. Você não pode confiar no Miguel. Ele não é quem você pensa que é. O mundo de Rodrigo estava desmoronando. Ele olhou entre Miguel, sua mãe, e Clara, que olhava com olhos confusos, mas reconhecendo o perigo. Não. O que você está dizendo? Eles são nossos aliados. Uma risada gutural ressoou entre os homens, e o líder deles falou. Aliados? Nós só queremos uma coisa, e ela não é só seu irmão. É você, Rodrigo. Com esses últimos gritos, a atenção de Rodrigo se fixou em uma presença familiar entre os homens. A visão dele paralisou novamente. Apenas uma sombra, mas a identidade dele agora se apresentava nas nuvens de fumaça. Pai, murmurou Rodrigo, os olhos arregalados, enquanto a revelação o afligia. Você tá vivo? Mas antes que qualquer um pudesse respirar, uma explosão repentina acionou uma bola de fogo que iluminou o parque. Os homens foram arremessados para o lado e a fumaça cobriu tudo. Rodrigo caiu, arrastando Clara com ele, enquanto gritavam pelo nome de Miguel, que desaparecera na poeira. Miguel, não, não! E então, quando a névoa começou a se dissipar, a figura imponente se apresentou mais uma vez, mas agora com um sorriso maligno, e ao contrário do que Rodrigo esperava, ele apontou para Clara. A verdadeira linhagem que buscamos está nela. Rodrigo ficou em choque, o coração parando em seu peito. O que aquilo significava? Clara não era só uma criança inocente, e se tinha a mesma herança que ele e Miguel. O terror se alastrou desde ele até os outros. Ele nunca imaginaria que a vida de sua filha estivesse entrelaçada nesse destino sombrio. Ele precisava proteger Clara. Mas de quem? E como?
Desesperado, Rodrigo olhou para a fumaça e o caos ao redor, agora numa confusão insuportável. Que escolhas ele teria que fazer? A que preço? E o mais aterrador, quem realmente eram aqueles homens? Essa pergunta perseguiria Rodrigo enquanto as sombras dançavam ao redor e o futuro deles se tornava cada vez mais incerto. Rodrigo estava em choque, cada palavra da última cena ecoando em sua mente. O olhar do homem que se dizia seu pai teimava em sua memória. Clara, ao seu lado, estava paralisada, assustada com tudo o que estava acontecendo. A figura sombria à frente sorria, e era como se ele tivesse a resposta final para todas as perguntas que Rodrigo fazia a si mesmo. Sss, meu filho, estou vivo e você sempre foi mais do que imagina, o homem disse, com um tom de satisfação nascido das sombras. Naquele instante, toda a verdade que Rodrigo pensava conhecer começou a desmoronar. Ele sentiu o ar faltar em seus pulmões. Um nó se formou em sua garganta. Você é parte de um legado que nunca quis aceitar. Um legado? Que legado? O que você está fazendo aqui? A voz de Rodrigo saiu mais como um grito que ele tentava conter do que uma pergunta. O caos ao redor estava em sua clímax, mas nada mais existia além dessa conversa. Você sempre esteve destinado a isso, Rodrigo. O poder que corre nas nossas veias. E agora está ao seu alcance. Tudo o que precisa fazer é aceitar. A voz do homem ressoou, uma melodia distorcida de esperança e manipulação. Mas Rodrigo começou a sentir uma dor física, como se o mundo estivesse girando rápido demais em torno dele. Não, eu não quero nada disso. A negação saiu com um grito que ecoou no ar quente do parque em chamas. Mas dessa vez, não é explosão normal. Era um clarão ofuscante que fez Rodrigo e todos ao redor se protegerem. A luz era tão intensa que parecia rasgar a realidade ao meio. Quando a névoa se dissipou, alguém apareceu entre a fumaça. Era uma mulher, com feições familiares, cabelos longos e residência na mente de Rodrigo. Mas havia algo de diferente. Era Laura, mas não a Laura que ele se despediu anos atrás. Era uma versão dela, que parecia carregada com poder. Laura! O nome saiu da boca de Rodrigo como um sussurro. O que você está fazendo aqui? Ela olhou para ele com um olhar feroz. Rodrigo, tudo o que você pensou que conhecia sobre sua família e você mesmo estava errado. Eu sou parte disso também. Parte de que ficou escondido. O silêncio após suas palavras era quase palpável. O choque by Rodrigo picotou seu coração. Como assim? Antes que pudesse compreender, Laura se virou, enfrentando os homens do culto diretamente. Vocês não podem levar o que é dele. Essa linhagem não deve acabar. Não sob minha guarda. O fervor em sua voz era contagioso, e Rodrigo sentiu a esperança e o medo misturarem-se em sua mente. Você está maluca, um dos homens gritou. Você não sabe em quem está se metendo. Rodrigo sentiu um tremor na terra. A tensão aumentou e um brilho intenso emanou de Laura, como se ela estivesse canalizando uma energia ancestral. Era como se as sombras ao redor a respeitassem, recuando com uma onda de poder que ela emitiu. Mas então, o que Rodrigo testemunhou foi o que realmente o expôs à ebulição. Com um movimento rápido, Laura girou os braços e um feixe luminoso cortou o ar, atingindo diretamente Miguel, que estava tentando se levantar. Ainda fraco no chão, o impacto não apenas lançou Miguel para longe, mas abriu uma fissura entre o chão e o céu, revelando um abismo escuro e turbulento. Não! O grito de Rodrigo foi uma mistura de desespero e terror.
Miguel, seu irmão, estava prestes a ser engolido. Laura, o que você fez? Ele é meu irmão. Mas a mulher encarava Rodrigo. O olhar decidido. Ele pode não ser quem você pensa que é. A verdade sobre nossa linhagem é mais sombria do que sempre me disseram. Você precisa entender que as coisas não são o que parecem. Rodrigo se sentiu dividido. Lá estava Clara, ao seu lado, olhando com olhos arregalados. E lá estava Miguel, na beirada do abismo. O caos era insuportável. Ele não podia perder mais ninguém. Laura, o que aconteceu com Miguel? O que você sabe sobre nós? As perguntas saíam como balas, rápidas e impiedosas. Mas antes que alguém pudesse responder, o abismo começou a se fechar, puxando Miguel. Cada segundo que passava parecia não ser suficiente. Todo o peso do mundo estava nas costas de Rodrigo e ele se virou, sua mente a 1000 por hora, enquanto tentava decidir o que fazer. Com um último grito, Rodrigo saltou em direção ao irmão. Mas o que encontraria do outro lado? O que estava em jogo? E qual era a verdadeira natureza de Laura? Ele precisava saber antes que tudo se desvanecesse. Mas a verdade poderia ser mais devastadora do que ele jamais imaginou. Rodrigo estava em um estado de pânico, o coração disparando, enquanto a figura de seu pai irradiava uma presença que ele nunca imaginara ser verdadeira. O abismo se aproximava de Miguel, e a realidade que ele conhecia se despedaçava. "Pare!" Rodrigo gritou, saltando em direção ao irmão. O tempo parecia desacelerar enquanto cada passo levava o destino deles a um ponto sem retorno. "Rodrigo, não!" Laura gritou, mas a intensidade de seus sentimentos foi um grito de guerra. Ele não poderia perder mais ninguém. Aquela era a única certeza que tinha. Os homens do culto resistiam, mas com a luz de Laura cada vez mais forte, suas figuras começaram a desvanecer, como se estivessem se escondendo da verdade que agora estava prestes a se revelar. E quando Rodrigo finalmente alcançou Miguel, uma mão puxou-o fortemente e o arrastou para a segurança do lado de fora do abismo, para longe de um destino que não poderia suportar. Você não pode deixá-lo ir. O clamor de Miguel ressoou em seus ouvidos, e Rodrigo olhou para o irmão. O desespero em seu olhar carregava a tristeza de uma vida inteira. Mas mesmo assim, Rodrigo sentia que precisava proteger Clara. "Eu não posso perder você." Suas palavras eram apenas um eco do que ele desejava. Um clarão iluminou tudo quando Laura, com uma determinação feroz, declarou suas intenções. "Eu vou acabar com isso. Você é meu filho também, Rodrigo. E isso não acaba assim." E com esses últimos sopros de poder, ela dissipou a escuridão que rodeava o culto com uma força que fez o chão tremer. Os homens hesitaram, e enquanto a luz tomava conta do local, Rodrigo viu a expressão de seu pai se transformar em temor. "Você está cometendo um erro!" ele gritou. Mas Rodrigo estava focado, cercado pelo amor pela filha e pela verdade que finalmente emergia de seu passado. Ele tinha que escolher um lado. Clara puxou sua mão e ele olhou nos olhos dela. Havia tanta inocência ali. Era tudo o que importava. "Vamos, Clara, precisamos ir." Ele a abraçou forte, tentando oferecer proteção, enquanto a luz ao redor os rodeava, guardando seu futuro. E então, tudo erguido em um silêncio abrupto, a batalha interior finalmente começou. "Rodrigo, eu conheço a verdade. Somos mais fortes juntos." Miguel gritou. Seu corpo ainda se debatia com a dor, mas a determinação brilhava em seus olhos. As sombras começaram a se dissipar. O silêncio cresceu e encheu cada um dos 4 com um peso indescritível. Era a hora da escolha. Rodrigo olhou para sua mãe, depois para Miguel e por último para Clara.
Ele percebia que tudo se entrelaçava. Nesse momento, uma onda de compreensão tomou conta de Rodrigo. O que importa é nós estarmos juntos, como família. E quando ele falou, o mundo ao seu redor mudou. O abismo se fechou, os homens recuaram, e aquele sentimento de esperança brilhou. Mas no fundo, ainda havia uma pergunta. O que viria agora? Será que as cicatrizes podiam realmente se curar? Rodrigo não sabia. Enquanto as sombras se afastavam e a luz os envolvia, ele apenas tinha certeza de uma coisa. Eles precisariam enfrentar o que viesse juntos. O futuro continuava incerto, mas agora havia esperança no coração deles. Ei, antes de você ir, eu preciso pedir uma coisa muito importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder nenhuma das histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos fazer a diferença juntos.